Mas ele diz: olha, não se preocupe, aquela enfermidade não é para a morte. Como não era para a morte se Lázaro morreu? Aquela enfermidade era para a morte sim, irmãos, porque Lázaro morreu. E aí é onde eu quero que você entenda. Perceba algo que Jesus ele quis dizer. Jesus, irmãos, estava dizendo, Jesus falou de si mesmo. Ele veio com um propósito. Em João 12, verso 27, 28. Jesus ele veio com um propósito, irmãos. Ele veio com um propósito específico. Ele veio com o propósito de morrer por nós. E se o propósito de Deus era que Jesus morresse, irmãos, como é que Jesus ele poderia pedir que o Pai o livrasse da morte? Se o propósito era aquele. Jesus diz: eu vim para este propósito. Ele veio para morrer. Mas Deus ressuscitou Jesus. Deus ressuscitou Jesus. Jesus experimentou um milagre. Lázaro, irmãos, quando Jesus diz: olha, ele está doente, essa enfermidade não é para a morte, mas Lázaro morreu. Mas Jesus disse que é para que Deus recebesse agora e Jesus fosse glorificado naquilo. Você entende uma coisa? Entenda isso. Quando se opera um milagre, irmãos, é porque existe uma situação de morte. Quando se opera um milagre, não importa qual o tipo de milagre, quando se opera um milagre, ou seja, algo que não podia acontecer, algo extraordinário, porque milagre é algo extraordinário. Eles nunca, por exemplo, viram acontecer que um cego de nascença fosse curado, porque essa é a história. Não se cura, não se opera milagre, não se dá vista a uma pessoa que já nasceu cega. Então você tem que entender que milagre ele só se opera em situação de morte, em situação que não tem mais condição nenhuma, condição humana nenhuma de mudar a situação. É uma situação de morte, não tem como inverter, não tem como mudar. É assim que é a realidade. Mas Jesus já estava dizendo, já com relação a Lázaro, esta enfermidade não é para a morte, mas é para a vida. Essa enfermidade é para que Deus recebesse, a glória fosse dada a Deus e Jesus fosse glorificado nisto. Então você precisa entender, se opera milagre somente em situação, irmãos, de morte. Morte. Não tem mais salvação, não tem escape, não tem saída. A única coisa que cabe é milagre. Irmãos, e é nesta hora que Deus quer que realmente opere em nós a fé, para que Deus possa operar o milagre. Eu sei, irmãos, que não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Mas eu quero que você entenda, tem horas que só cabe o milagre de Deus. Eu fui visitar uma família que faleceu, uma pessoa faleceu. E essa pessoa era conhecida nossa aqui da igreja, ela faleceu, acidente. E eu vi uma coisa, irmãos, que eu fiquei admirado, fiquei admirado da atitude da mulher, que era a mãe da pessoa morta em acidente. Uma pessoa, eu diria, crente porque ela crê verdadeiramente em Deus. Era uma mulher católica, mas era uma mulher muito crente, porque ela, me contando isso, quando chegou para ver a filha morta no IML, ela fora lá, vir a filha, e ela fora lá com uma única e exclusiva intenção: fazer uma oração sobre a sua filha, para saber se era esta a vontade de Deus que ela fosse ressuscitada. É isso aí. O milagre se opera em uma situação de morte. Irmãos, é fato. Quando nós sabemos ou saberemos que Deus ele quer ou não operar o milagre? Quando nós saberemos se Deus quer ou não operar um milagre como este de ressuscitar mortos?
Será que precisaríamos receber uma palavra de Deus? Olha, Deus hoje levantou você e falou: olha, hoje vai acontecer tal situação, e eu quero que você vá lá, porque você vai orar por uma pessoa e ela vai ressuscitar. O que faria você? Se levantaria cheio de fé? É hoje? Deus vai fazer um milagre pela minha vida hoje, daqueles que incontestáveis? Ou você pensaria: eu não vou pagar um mico desse hoje, isso é coisa da minha cabeça, é alguma alucinação, é alguma coisa está acontecendo? O que você diria? Ou então você faria como essa mulher: minha filha morreu, e eu creio em Deus, não sei qual é o seu propósito, não sei se essa enfermidade ou se essa morte é para que Deus opere um milagre, Ele receba a glória e Jesus seja glorificado na vida dessa pessoa, eu não sei. Ou então eu faria essa oração, ou então eu acordaria com Jesus me dizendo: hoje vai morrer alguém e eu quero que você vá lá, porque eu vou usar você. Você vai? Você iria? Você teria coragem? Ou então você teria a coragem que teve essa mulher: eu fui lá para fazer uma oração para Deus ressuscitar a minha filha, porque eu não sabia se era esta a vontade ou o propósito de Deus. Você faria essa oração também? Ou você ficaria temeroso, envergonhado e não faria essa oração? Porque eu estou querendo dizer para você que milagre, irmãos, ele só acontece em situação de morte. Morte física, como essa que nós estamos falando, ou em alguma situação que ela já está morta, ela já está em estágio de decomposição, onde muitos já estão se alimentando das carnes desta situação e já não tem mais salvação para isto. Aí é que opera o milagre de Deus. Aí é que opera o milagre de Deus. E esta palavra de hoje sobre a tua vida, meu querido, é para despertar a igreja, é para despertar cada um de nós a crermos que Deus ele faz milagres. Amém. Mas para que haja milagre é necessário que haja uma situação de morte, haja uma situação de decomposição, não importa física, não importa mental, não importa qual é o tipo de decomposição, mas já estágio de decomposição. Não tem como mudar essa situação. Os profissionais dizem que não tem como mudar mais essa realidade. E só lhe cabe uma única coisa: o milagre de Deus. Você sabe, irmãos, que Jesus ele opera milagres ainda hoje. Ele opera milagres ainda hoje. A igreja precisa crer, irmãos. Se é por direção de Deus para a tua vida, ou se é por fé, você precisa entender que Deus ele opera milagres. Eu quero que você hoje observe e olhe qual a situação que você esteja vivendo. É uma situação que você pode dizer e deve dizer: para ter milagre, é uma situação de decomposição. É uma situação que eu estou totalmente perdido. Já acabaram os sais minerais, o potássio, que eram importantes para o metabolismo desse corpo, seja espiritual, seja mental, não importa. Aquilo que sustentava aquele corpo, aquilo que sustentava aquela matéria, aquilo que sustentava aquela situação, já não estão mais presentes ali, acabaram, estão sendo consumidos. E só pode agora haver um milagre. Só pode caber um milagre agora. E eu quero dizer que é nesta hora que Deus quer operar. É neste lugar que Deus ele quer operar o milagre. É neste lugar. Assim como aquele cego de nascença, ele se tornou um milagre vivo de Jesus no meio daquele povo. Assim como Lázaro se tornou um milagre vivo no meio daquele povo, eu quero dizer também para você que o teu milagre, ele será algo vivo que impactará muitas pessoas.
Essa sua situação de morte que você se encontra, não me interessa qual é a situação de morte e decomposição. Eu só sei de uma coisa: este milagre na tua boca, ele tem um poder grandioso. Os irmãos podem perceber o que foi a vida de Lázaro depois de 4 dias morto e cheirava mal. O que Lázaro pode dizer: rapaz, eu tenho 4 dias que fiquei apagado, que eu não sei o que aconteceu comigo. Eu só sei que eu estava todo enfaixado. Eu só sei que eu estava todo fedendo. Eu só sei que eu estava todo decomposto. Mas aconteceu um milagre. Tudo foi se recompondo em mim. Tudo foi se renovando em mim. E foi Jesus que operou esse milagre em minha vida. Irmãos, dá para perceber quantas pessoas estavam ali por causa de Lázaro. Diz a Bíblia que era uma multidão de pessoas que viram o milagre de Jesus com Lázaro. E as pessoas que foram à casa de Lázaro, irmãos, eu estava estudando isso aqui, os irmãos devem ter percebido. Este milagre de Lázaro, de ressurreição de Lázaro, irmãos, foi próximo à morte de Jesus. Uma semana antes, Jesus estava aqui na casa de Lázaro, coisa talvez de 15 dias antes, talvez, porque quando Lázaro morreu, já estava na Páscoa, já estava para começar a Páscoa. Então era coisa de 15 dias. Nós estamos falando de um fato mais ou menos de 15 dias antes da morte de Jesus e da sua ressurreição. Imagina então que a ressurreição de Lázaro, ela juntou-se com a ressurreição de Jesus. 2 milagres vivos. E Lázaro podendo testificar do que Deus estava operando na sua vida. Assim, meu querido, é um milagre de Deus em tua vida. Você não vai se calar nunca mais. Nós temos que buscar de Deus milagres para as nossas vidas. Deus, ele pode fazer um milagre grandioso. Eu não sei qual é a situação de morte ou decomposição em sua vida, em seu lar, em sua família, mas eu quero dizer que o milagre não pode ser morto. Se você experimentar o milagre de Deus em sua vida, ele jamais será morto. Irmãos, tem coisas que eu trago para mim, que eu digo para você que não chegou a ser um milagre, mas já é suficiente de eu dizer que isto aqui não pode ser mexido, isso aqui não pode ser mudado. Isto que aconteceu já é suficiente de eu dizer: isso não pode jamais ser apagado em minha vida e na minha memória. Isso não pode jamais ser apagado. Imagina, e se for um milagre? E se for uma coisa grandiosa em sua vida? Sabe que ninguém vai poder apagar isso? Então procure um milagre de Deus para a tua vida, para que você seja testemunha verdadeira. Jesus dizia: o meu testemunho é verdadeiro, porque eu não falo de mim mesmo, mas eu falo daquele que me enviou. E é Ele mesmo que testifica de mim. Irmãos, sabe quem mais vai testificar do seu milagre? É Deus. Porque é Ele que opera o milagre em você, então Ele vai testificar do milagre em sua vida. As pessoas que ouvirem você falar do que Deus fez em sua vida, elas vão crer, porque você não fala por você mesmo, porque você fala por Deus. Porque Deus é quem opera o milagre em nossas vidas. Eu quero que você pense nisso nesta hora. E busque um milagre na tua vida, irmãos, não interessa. Pode ter um milagre financeiro, pastor? É claro que pode ter um milagre financeiro. Quando o milagre financeiro vai acontecer, irmãos? Quando não se tem mais possibilidade alguma de acontecer aquilo. Quando as tuas finanças estão em total decomposição e não tem como mais restaurar absolutamente nada. Quando já está na UTI e já foi para a decomposição e está ali simplesmente respirando pelos aparelhos. Pode acontecer um milagre financeiro, irmãos? Pode. Eu creio no Deus que faz milagres. Você precisa crer no Deus que faz milagres. Não importa se a sua vida sentimental já esteja numa UTI, em um estágio de decomposição e não tem mais como juntar as coisas. Aquele que criou todas as coisas é capaz de juntar as peças e fazer tudo novo novamente. E Ele opera o milagre na sua vida sentimental, na sua vida emocional. Mas é o que Deus Ele quer fazer em nós. Você confia no Deus que faz milagres? Amém. Eu confio. Amém. 2 coisas você tem que fazer a partir de hoje. Ou você vai levantar-se com Deus dizendo: eu quero te usar hoje para fazer um grande milagre em tua
sua vida e você vai falar assim, ó, aonde, quando e que horas. E você creia que Deus vai usar você para este milagre. Ou então, você seja a pessoa que conduz a sua vida por milagres e diga, eu creio que Deus faz milagres. E essa situação que eu estou vivendo hoje, ela não é para a morte, mas é para que a glória seja dada a Deus e Jesus seja glorificado em minha vida hoje. Eu vou orar por essa situação que eu a vejo em óbito hoje. Eu estou vendo essa situação em óbito hoje. Eu vou orar e vou chamar para fora, assim como Jesus chamou para fora, Lázaro, você que estava morto, vem para fora. Aleluia. Morto, irmãos, morto não pode ouvir. Os irmãos concordam comigo? Amém. Como é que Lázaro estava morto e pôde ouvir? Lázaro estava morto. Lázaro não ouve, né, irmãos? Mas quando é o milagre, Deus ele começa a fazer o milagre, abrindo os ouvidos da situação que estava morta ou de quem esteja morto, para que receba a palavra de fé e de autoridade. Vem para fora, Lázaro. Vem para fora, Lázaro. É isso que você tem que dizer. Para a situação que se encontra desta forma hoje, você vai abrir os ouvidos dessa situação e vai dizer, vem para fora, vem para a vida, porque Deus vai operar o milagre.